When your presence, it's surrounding me, I can feel your heartbeat, and I know. Olá, meus queridos, Pai do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Pastor José Francisco, mais uma vez, voltando a falar com vocês hoje sobre este trimestre lindo, o verdadeiro pentecostalismo. E hoje a gente aborda a lição de número 5. Lição essa linda, espetacular também. Por quê, pastor? Porque ela fala sobre o fruto do Espírito Santo. Ok? Antes da gente propriamente se apossar dela e uso fazer com toda a propriedade, quero aqui já externar meus agradecimentos à direção da EBD Adelvi, nas pessoas da nossa irmã Deise Siciliano, nosso amigo pastor Ricardo, seus auxiliares, o diácono Roberto, a secretária Célia, pessoas lindas, beijo no coração de todos. Me sinto extremamente honrado de trabalhar com vocês, principalmente pelo apoio que tenho recebido e, é claro, também tenho disponibilizado a minha vida para vocês, tá? Porque eu acho importante demais a coesão do departamento de ensino e que essa visão se espalhe, tá? A todas as nossas congregações e aos nossos pastores. Se conscientizem disso, por favor. O departamento de ensino da Adelvi inclui todas as congregações, sem sombra de dúvidas. Ok? Ok? Isso é importante demais. O departamento da Adelvi já diz tudo. Então eu me sinto honrado pela honra, pela credibilidade recebida do meu pastor presidente, e também por contar com pessoas que nos apoiam, entendem a nossa visão, que é o pessoal da EBD Adelvi. Deise, beijo no seu coração. Ricardo, muito obrigado. Tá? Diácono Roberto, obrigado. Tá? Irmã Célia, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Bom, estamos juntos nessa empreitada, cuja finalidade é o foco, sabe, da edificação de vidas através do ensino. Deus abençoe a todos. Meu pastor presidente, beijo no seu coração, muito obrigado. Obrigados aos pejotenses, congregação esta que fazemos parte. Beijo no coração de todos, da minha família, da família Adelvi, 2 lindos e perfumados professores. Amo vocês, tá bom? Nosso canal EBD Adelvi se sente honrado não pelo fato do pastor José Francisco vir aqui, mas por vocês. Se sentem honrados por vocês. A presença de vocês lá é muito importante. Muito importante. A presença dos alunos lá é importante. A presença dos seminaristas lá é importante. A presença de todos lá é importante. Quero aqui também agradecer a Deus pelos novos seminaristas. O seminário Novos Horizontes está lindo, está crescendo assustadoramente. Com a ajuda aí também dos nossos amigos da IBD, que estão nos ajudando, divulgando. Isso é lindo. A gente divulga lá, divulga daqui, divulga EBD, divulga seminário. É assim que funciona. E assim a gente vai longe. O canal EBD Adelvi se sente honrado por ter você como inscrito. E por favor, compartilha, continua aí chamando o pessoal, deixe o seu like, faça a sua inscrição. Se quiser deixar um comentário, fique à vontade, a casa agradece. Queridão, lindos, queridona, vamos lá? Lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Coisa linda é esse tema. Eu vou tentar ser bem sucinto, para a gente ganhar tempo. O nosso textuário se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 12, e diz-nos assim: ora, o Deus de esperança, o Deus de esperança vos encha em todo o vosso gozo e paz
e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A nossa verdade prática, por sua vez, diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Lindo demais essa declaração, principalmente por duas palavras que me chamou muita atenção aqui dentro, que é vibrantes e ética, tá? Ética, principalmente, a gente vai provavelmente falar dentro da lição, uma vez que a gente fala de fruto, a gente fala de maturidade, a gente fala de crescimento, ok? Bom, deixa eu ir para lá. Vamos lá. Nossa leitura diária, vamos ganhar tempo. A leitura diária está linda, principalmente os versículos abordados. Tive a oportunidade de lê-los, é lindo demais, lindo demais. Mas vamos ficar somente com o que ele coloca aqui pra gente, tá bom? Pra gente ganhar tempo. Vou ler somente os tópicos de abordagem que ele coloca, tá bom? O apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal. Espetacular isso aqui. Existe uma diferença visível entre os incrédulos e os crentes, absurdamente existe. Quem tem o Espírito de Cristo, esse pertence a Ele, sem sombra de dúvida. Os que estão em Cristo se renovam a cada dia no seu interior, fato. O Senhor Jesus vive naquele que está crucificado com Ele, com certeza. A carne deve ser subjugada pelo Espírito, com certeza. Ok? A nossa leitura bíblica em classe é muito linda, e eu tenho medo de me prender, de ficar preso nela, eu tenho medo, confesso para vocês. Mas por quê, pastor? Para a gente fazer uma aplicação sem precisar da lição, ela está ótima, mas a gente tem uma lição, então ela está muito convidativa. Aliás, todas essas leituras bíblicas deste trimestre são convidativas. Não que das outras não tenham sido, sempre. A leitura bíblica em classe sempre vai ser convidativa. Sempre vai tentar aprender você, não tem jeito. Quem gosta de Bíblia se sente atraído por isso aqui. Para começar, que a linguagem ela é muito linda, né? O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, ele se preocupa justamente, nesse momento aqui, com a importância de ensinar a igreja a se portar diante de dois fatores, a carnalidade e a espiritualidade. Esses dois fatores aqui estavam andando juntos dentro da igreja, causando problemas, causando dificuldades, gerando problemas seríssimos. E que para Paulo já não era uma novidade, até porque ele viu isso na igreja de Roma e viu isso na igreja de Corinto, quando os crentes da comunidade de Corinto mandam-lhe uma carta pedindo que, informando as situações que estavam acontecendo naquela igreja. Então é muito importante a visão do autor aqui, quando ele se preocupa com a igreja da Galácia, tá? Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O versículo por si só já é top de linha, já mostra pra gente. Andar em espírito, o que ele está dizendo? Eu aconselho, oriento que vocês andem no espírito. Andar no espírito é não depender mais, nem viver mais subjugado aos desejos da carne. Ou seja, quem anda no espírito não se submete mais aos desejos capciosos da carnalidade. Ok? Isso é muito importante. E por aí ele continua, né? Vai falar sobre a cobiça entre o espírito, ou seja, a carne cobiça contra o espírito e vice-versa. Vai falar sobre que um se opõe ao outro, isso é uma verdade. Depois ele vai falar que os crentes daquela comunidade eram guiados pelo Espírito e não estavam presos à lei, tá? E vai declarar com muita propriedade, quando ele coloca aqui a partir do versículo 19 ao 21, as obras da carne. Eu não vou citá-las aqui, estou fazendo uma síntese do conteúdo geral, porque é uma leitura que prende. Então, como eu sei que preso eu vou ficar, então já faço uma síntese para não ficar preso. Tá? E finalmente, chegando ao 22, ele vai falar sobre as modalidades, as características que compõem o fruto do Espírito. Tá? Isso é muito importante a gente focar isso aqui. Vai dizer que contra essas coisas que são as características e modalidades do fruto, não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Então, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Ok? É isso que ele coloca praticamente no versículo 16, né? Olha, andar em Espírito. Aqui ele vai dizer, se vivemos no Espírito, não devemos andar fora dele, temos que andar também no Espírito. Isso é muito importante para a gente. Eu disse para você, é uma leitura que prende. Tá? Por isso que às vezes eu peço aos professores para evitar fazer na sala, para não se prender. Mas vocês não estão proibidos não, tá bom? Fiquem à vontade. Não sejam cobiçosos. Esse último versículo então é lindo demais. Olha, não sejam cobiçosos. Tá? Não sejam cobiçosos, nem de vanglória. Tá? E não irritem uns aos outros. Coisa linda isso aqui. Tá bom? Então vamos lá, nossos objetivos, geral e específico. Para o geral demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã, e de fato é. Tá? Conceituar são os específicos. Conceituar o fruto, distinguir e relacionar o fruto do Espírito, dos dons. E terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Bom, aí a gente chega então na nossa introdução. Antes da introdução tem um interagindo, os professores fiquem à vontade para uso fazer, ele está ali justamente para isso, caso vocês precisem de mais informação. Tá bom? Quando a gente chega na introdução, nós temos aí o fruto do Espírito como resultado de uma vida cristã abundante. Tá bom? E o que faz esse resultado abundante na vida do cristão? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: a vida cristã é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Se é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, a convivência com os irmãos é fundamental. O autor coloca aqui, entre irmãos e irmãs. A gente resume tudo. Entre irmãos. A convivência entre irmãos deve ser boa. Como deve ser isso? Deve ser uma comunhão. Essa comunhão trata-se de pensamento comum, ideias comuns, comportamentos comuns, tudo igual. Deveríamos pensar igual. Então a comunhão aqui é importante demais, porque a gente não pauta somente com os irmãos, a gente pauta ela também com Deus, com a palavra e com os irmãos, tá bom? E temos ainda o relacionamento que ele menciona com os descrentes. A gente coloca aqui com muita propriedade, esse relacionamento não se limita apenas aos descrentes, mas também com os crentes, tá bom? Com os crentes a gente tem um relacionamento, com os descrentes a gente tem outro relacionamento. Todavia, esse outro relacionamento que a gente tem com os descrentes, é necessário que eles vejam em nós essa mudança, essa diferença. Vejam em nós verdadeiramente o agir de Deus. Então, é importante saber lidar com isso, tá bom? Eu diria que isso aqui tem a ver com o nosso testemunho, tá bom? E o testemunho fala alto demais. E, por fim, aprendendo a lidar com a carne. Andar em espírito também nos leva, ou seja, a entender o que é dominar a carne e ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Então esses são os pontos de abordagem logo da nossa introdução, e a nossa pauta entrou aqui para nos ajudar a entender de forma mais clássica, tá, esse assunto. E aí a gente já parte então logo para o tópico de número 1, fruto do Espírito na vida do crente. Bom, esse ponto aqui, esse tópico aqui ele é muito importante pelo seguinte: ele coloca a definição, coloca o fruto e coloca o andar no Espírito. São três bases impressionantes que merecem muito a nossa atenção. A começar, ele coloca uma síntese antes dos pontos de abordagem, e a gente pega ela e coloca bem resumida, como sempre a gente faz isso. Não vai diferenciar, vai ficar muito parecida até. O crente é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. O crente em Jesus é alguém que vive sob o domínio do Espírito, que está lá. E como é que esse crente vive? Ele vai dizer: liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, ok? Bom, acredito que aqui a gente resume essa pauta. Ele vai colocar ainda no final dessa prévia o seguinte: o fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. E aí a gente então entra na nossa definição, tá? O primeiro tópico da definição aborda Jesus nos salvando e nos dando o Espírito Santo, tá? Nos renovando e colocando em nós um desejo de fazer o bem, coisa linda. Como é que fica a nossa definição da pauta? Fica assim: o fruto é resultado de um amadurecimento espiritual. Isto também ocorre de forma gradativa, conforme se cresce na presença do Senhor. Lindo demais.
Tá? Sim, isto também se dá por conta do favor salvífico de Jesus, conforme o autor já entra falando. Jesus nos salva, né, e nos dá o Espírito Santo. Então isto se dá também por conta do favor salvífico de Jesus em nós, quando Ele nos dá vida nova e vontade de fazer o que é bom através da transformação que sofremos por causa do agir do Espírito Santo. Lindo demais, lindo demais. Isto se percebe quando dentro de nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, e a gente fecha aí então esse primeiro ponto da abordagem do tópico 1, que fala sobre definição, e vai para o fruto no singular. Quando a gente chega no fruto, no singular, é importante demais essa palavra singular aqui. Por quê, pastor? Primeiro a gente precisa entender que o autor com muita propriedade vai dizer que os opositores estranham a forma como Paulo se contrapõe às obras da carne, ou como Paulo menciona as obras da carne. Independente disto, o fruto do Espírito, ele se opõe às obras da carne. Com certeza, porque não dá para praticar as obras da carne e andar no fruto do Espírito, ou seja, e frutificar. Não dá. Entendeu? Não dá, não tem como, é impossível. Mas vamos entender isso aqui de forma mais clássica. Observe que aqui ele já faz algumas observações, já colocando a caridade como o fruto em evidência, tá, gente? Quando ele diz o fruto, veja bem, a gente escuta propriamente quase que sempre, várias vezes, sempre praticamente, em muitos lugares, a definição do fruto como os frutos do Espírito. E na verdade não é isso que está escrito na palavra. A palavra diz com muita propriedade o fruto, ela não diz os frutos do Espírito. Pegou a visão? É o fruto no singular. Só que o autor aqui coloca também dizendo o seguinte, que o senhor Eurico Bergstein, ele faz uma suposição aqui, apresentando uma comparação, melhor dizendo, colocando uma laranja. E a laranja representa de forma melhor, né, mais clara, como é esse fruto do Espírito. Os gomos dentro da laranja representariam então cada um desses dons. Ok? É assim que ele faz. O outro, por sua vez, o Donald G. coloca as características do fruto como modalidades ou características, dá no mesmo. O importante é saber que o fruto está no singular. Não existe a expressão os frutos do Espírito. Existe o fruto. Isto é, o Espírito Santo, ele quer gerar em você apenas um fruto. Que fruto é esse? O amor. Ele gerando dentro de você esse fruto é suficiente para que essa árvore cresça em você. E você então venha ter todos os gomes dentro de você. Eu não sei se temos todos os gomes dentro de nós. O fato é importante termos essa frutificação dentro de nós pelo seguinte. O autor da lição coloca aqui o seguinte. A forma singular sugere que nelas se produza a unidade do caráter de Cristo. Olha que coisa linda isso. Ou seja, as 9 graças apresentadas aqui, representando o fruto do Espírito, o autor vai dizer que são características de Cristo. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso da seguinte maneira. São 9 modalidades, ou características, se você preferir. Os mesmos são opositores às obras da carne, com certeza. São classificados como caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí, realmente é uma relação de características básicas vistas literalmente no Cristo. Coisa linda. E a gente termina dizendo, logo a ideia clássica do fruto é nos levar a parecer cada vez mais com Cristo. A ideia do fruto em nós é nos levar a parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, José? Nós somos reflexos de Cristo. Nós somos uma continuidade do Cristo. Ou seja, nós estamos aqui para levar o Cristo adiante.
Ou seja, as obras que ele fez, ele mesmo declarou dizendo que nós faríamos, do mesmo jeito ainda faríamos maiores ainda. A gente não faz maior, não é para a gente se vangloriar e dizer que é maior e melhor. Não, pelo contrário. É porque o Espírito Santo nos motiva, nos capacita primeiro para isso. Depois ele faz com que o amadurecimento gere em nós essa capacidade de frutificar e nos parecer cada vez mais com Cristo. É esse comportamento que os descrentes precisam ver em nós. Essa transformação, meu Deus do céu, em nossas próprias vidas, através do que eu disse, digo agora e repito de novo, o testemunho. Pegou a visão? Então, é muito importante isso aqui. Aí a gente já parte daqui e vai para o ponto de número 3, andar no Espírito. Essa expressão aqui é importante demais a gente entender, porque o autor já coloca aqui para a gente o seguinte: significa ser guiado pelo Espírito Santo. Uma vez que o elemento é guiado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que temos vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Ele coloca com muita propriedade que andar no Espírito é uma expressão que indica viver indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Coisa linda demais! Meu Deus do céu! Nós colocamos aqui a base de uma vida cristã, né? A base de uma vida cristã é muito forte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A base de uma vida cristã, por andar de forma comportada diante de tantas adversidades, andar de forma comportada, ele diz aqui, corretamente, tá? E aí, veja como se caracteriza esse andar. Ele coloca aqui vários pontos e eu vou alocá-los aqui para você. Esse andar visa agradar a Deus, andar em amor, como filhos da luz e em temor em todo o tempo. Está escrito aqui. Coisa linda que o apóstolo coloca para a gente. Tá bom? Essa forma de andar, então, se classifica como superar os impulsos carnais. Tá? E, como já disse, isso exige de nós humildade, submissão e santidade diante de Deus. Ok? Então, meus queridos, o autor ainda fala até sobre batismo aqui com o Espírito Santo, né? Muito importante a gente dar uma observada. Ele coloca o seguinte: ser batizado no Espírito caracteriza e nos leva a viver o fruto dele em nós. Eu acredito que no momento que o batismo com o Espírito Santo acontece, a semente é gerada, é lançada, né? E quando a semente é lançada nesse momento, no momento que você se converte, para ficar melhor ainda, né? No momento que você se converte, o Espírito Santo entra e lança a semente. Essa semente ela vai nascer, vai crescer e vai gerar. À medida que você vai crescendo espiritualmente, vai se desenvolvendo espiritualmente, o fruto está crescendo. E conforme o fruto está crescendo e você vai se desenvolvendo, o fruto vai mostrando suas qualidades. E conforme o fruto vai mostrando suas qualidades, você vai amadurecendo. E conforme você vai amadurecendo, você vai se tornando um crente cada vez mais fiel e melhor até diante do Senhor. Coisa linda isso aqui. Pelo amor de Deus. Deus abençoe. Pega a visão, crente. Pega a visão, professor. Pega a visão. Deixa eu voltar para cá, porque senão a gente não sai. Quando a gente entra assim numa revelação, o negócio é forte demais. Bom, e aí ele está falando que ser batizado no Espírito Santo caracteriza, nos leva a viver o fruto dele em nós. Assim como usa os dons, batismo, dons e frutos vêm de uma única fonte. Quem é essa fonte? É o próprio Espírito Santo. Então andar no Espírito, meus queridos, só é possível quando a gente realmente reconhece a nossa debilidade, quando realmente a gente aceita ser submisso, tá? Ser humilde e praticar a santidade. Pega a visão. Vamos lá para o tópico de número 2 da lição. Pegou a visão? Então vem comigo. Tópico de número 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons. Claro, existe uma diferença absurda. O autor coloca uma prévia para a gente pega ela e coloca assim: dons e frutos derivam da mesma fonte, vêm do mesmo lugar, mas são distintos. É o que está na nossa prévia do autor da lição.
Fruto visto que se divide em 9 modalidades ou características. Quem é esse fruto? O amor. O amor se divide em 9 modalidades, em 9 características. Use a laranja se quiser, ok? O amor não é dom, é fruto. Amém? Então vamos para a diferença. A diferença vai dizer o seguinte. Eu resumi a diferença toda, gente. Eu resumi, confesso para vocês que eu resumi. Eu peguei tudo aqui, resumi e coloquei aqui para vocês na pauta assim, olha. O amor encabeça a lista. Que lista? Das características. Tá? O amor é supremo em excelência. Fato, a gente vê isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde ele vai falar sobre a suprema excelência da caridade. Gente, pelo amor de Deus, é lindo demais. O amor prevalece quando tudo passa. Ele continua ali, acreditando, pelo amor de Deus. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pelo amor de Deus, gente. O amor. O amor seja não fingido. Amém? Essa é a visão. Então, esse fruto que o Espírito Santo, quando ele entra em nossas vidas, lançando a semente, à medida que a gente vai crescendo, vai germinando, crescendo, crescendo, dando frutos. Aliás, dando fruto, e esse fruto vai se caracterizando através do comportamento, através da fala, através do testemunho, através do viver, através da sua vida de modo geral. As pessoas precisam ver essa transformação em você. E quem faz essa transformação é o fruto do Espírito. Pelo amor de Deus, gente. Por isso que Jesus disse, convém que eu vá e ele venha. Amém? É lindo demais. É lindo demais. Então a gente resumiu essa parte toda aí, gente. Mas você fique à vontade para esmiuçar, explorar mais ainda, tá bom? Eu vou sair e vou lá para os dons na igreja, gente. Vamos para lá. Eu tomei a liberdade aqui também de resumir, porque senão a gente vai ficar falando dos dons novamente, tá? Eu coloquei uma pauta até e vou alocá-la também no canal. Vou colocar aqui no J. Silva, tá? Então, se você quiser ouvir essa pauta que eu vou colocar falando sobre os dons de novo, inclusive eu vou fazer uma abordagem sobre o tópico de número 2 da lição passada, que eu achei que faltou informação ali, porque ali eu procurei, quando você estuda, você acha todas as listas dos dons. Ali o autor disse que tinha 3, apresentou as 3, mas a terceira, na verdade, é uma lista de perguntas. É uma lista de perguntas que acaba se deixando levar para a gente dizer com toda a propriedade que só existe 2 citadas ali, uma espiritual e a outra ministerial. E a ministerial vai entrar dentro dos argumentos citados por Paulo em Romanos 12, 6 a 8, e vai se inserir justamente na mesma citada por Paulo quando Jesus é assunto aos céus e dá dons aos homens em Efésios 4, 8 a 11, especificamente o versículo 11. Ok? É muito importante a gente fazer essas observações. Mas existe uma terceira lista, pastor? Isso que a gente vai responder. Tá? Eu vou colocar, inclusive, lá a primeira, a segunda e a terceira lista. É claro que aparecem para a gente com muita propriedade apenas a lista dos dons espirituais e a lista dos dons ministeriais, tá? Que em alguns pontos são citadas, mas na maioria das vezes são citadas até como uma forma de explicar para o povo. Tá? Em Romanos a gente vê Paulo explicando ao povo sobre a importância de se usar, tá, o dom. E na terceira listagem que ele apresenta lá em Coríntios capítulo 12, versículos 29 a 30, são indagações, são perguntas que o apóstolo Paulo fala. Porventura são todos apóstolos, profetas e mestres, ok? Que é a terceira lista que ele apresenta, tá bom? Então, se quiserem mais informações, a gente tem essa pauta lá, ok? Bom, então eu não vou ficar me detendo aqui, mas o autor coloca pra gente aqui o seguinte, uma apresentação, que essa daqui eu não posso deixar passar. Ele faz uma comparação de um edifício que é construído e tendo ao seu redor e por dentro andaimes que ajudam na construção do edifício. Quando o edifício está pronto, tira-se esses andaimes, automaticamente eles não precisam mais. Ou seja, nós somos, né? Segundo a visão de Paulo, nós somos edificados casa espiritual. É uma construção. Os andames estão do lado de fora, são os dons espirituais, ajudando na construção do edifício.
É isso que os dons fazem. Eles ajudam a construir o nosso caráter, a nossa vida, o nosso comportamento até. Eles ajudam-nos a sermos capacitados para fazermos a obra do Senhor com veemência, com vontade, com exatidão, com coragem, com força, com vigor. Ele renova as forças até quando você não tem mais. Essas são as capacidades dos dons. Por isso são chamados também de dons capacitórios, dons sobrenaturais, porque ele sobrenaturaliza a vida do cristão. Diferente do fruto. O fruto, ele transforma teu caráter de dentro para fora. Ele transforma a tua vida de dentro para fora. Ele age dentro. Ele muda teu comportamento por dentro. E à medida que ele faz isso, a edificação se completando, o edifício vai ficando pronto, porque o fruto está por dentro, fazendo as mudanças necessárias, importantes, necessárias a um edifício, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é lindo. E ele vai dizer que o edifício pronto não se precisa mais dos andantes. Ele está dizendo com muita clareza, e isso é um fato, isso é uma realidade, no céu não precisaremos mais dos dons, eles não serão mais necessários. Por quê? Porque o fruto está edificando por dentro aquilo que ele faz por fora. Ou seja, o que os dons faz por fora, o fruto por dentro, vai nos levando ao céu cada vez mais, pelo amor de Deus. O fruto vai apontando cada vez mais para o céu. Afinal de contas, é uma semente que nasce e cresce para onde? Meu Deus do céu, Deus te abençoe, viu? Pega a visão, deixa o fruto te conduzir. Por quê? Porque o fruto é o amor. Meu Deus do céu, pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos eles é quem? O amor. Tudo passa, mas o amor permanece. Pegou a visão? Então vem comigo, querido. Uau! Os dons da igreja. Ok? Vamos lá. Bom, aqui a gente só tem 2 pontos de abordagem e a gente então vai para o tópico de número 3. Eu estou colocando aqui o cacho de uva, né? Até eu disse numa certa pauta que o cacho de uva até serve se você arrancar todas as uvas e deixar apenas 9 ali, porque cada uma das uvas ali é um fruto, gente. Bom, mas se tratando de fruto do Espírito Santo, tá? A gente entende aqui que os frutos trabalham na multiplicação. E uma vez que eles trabalham na multiplicação, assim como os dons também trabalham com diversidades, os frutos também trabalham com diversidade. Bom, se você quiser usar o cacho de uva, você pode até usar. Eu prefiro usar laranja. O cacho de uva é mais bonito, né? Tem mais a ver com a nossa realidade cristã, por se tratar justamente, né, da composição que faz o vinho. O vinho que, por sua vez, representa o sangue de Cristo. Não estou falando do vinho fermentado, vinho com álcool, estou falando do vinho puro, do suco da uva, tá? E representa ali o sangue de Cristo. Então tem mais a ver realmente com a gente. Então você fique à vontade para usar ou a laranja ou para usar um cacho de uva, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe. O importante é a gente fazer o aluno entender que não são os frutos, é o fruto, no singular. Pegou a visão? É isso aí, querido. Deixa Deus te usar. Bom, no tópico de número 3, nós temos aí o Espírito se opõe à carne. Com certeza, né? Não só ele, como o próprio fruto também se opõe à carne. As obras do Cristo em nós se opõem à carnalidade. Ou seja, tudo aquilo que é espiritual em nós se opõe àquilo que é da carne. Por quê? Porque visa proteger-nos dos desejos capciosos, libidinosos da carnalidade. Uma vez que os desejos libidinosos, capaciosos da carnalidade visam a nos levar a uma condenação. E o Senhor, Ele quer nos livrar justamente disso. Porque o pecado gera a morte. O salário dela é a morte. O salário do pecado, perdão, é a morte. E o Senhor quer nos livrar disso, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa alusão do tópico de número 3, temos também uma prévia, tá? E o autor coloca aqui em evidência um problema que estava acontecendo dentro daquela igreja. Não é muito diferente de Roma, nem diferente de Corinto. Havia um problema aqui. E qual era o problema aqui? A liberdade cristã estava sendo questionada dentro dessa igreja. Como assim questionada? Tá? Haviam aqueles que eram partidários de uma vida realmente
liberta, que queriam essa liberdade, queriam viver essa liberdade, porém achavam dificuldade justamente por conta dos legalistas que acabavam vivendo a sua carnalidade dentro da igreja, bagunçando aquilo que possivelmente poderia ser espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Gálatas, inclusive no primeiro capítulo, ele é muito preciso, conciso e cuidadoso ao dizer: ainda que desça um anjo do céu, ou um de nós mesmos pregue outra coisa, outro evangelho, além deste, que vocês já ouviram, não creia, não acredite, isso é maldição. Por favor, não deem ouvido. Então a preocupação de Paulo com os crentes da Galácia era fundamental. Fundamental por quê? Porque a igreja estava sofrendo ataques de dentro para fora. Isso que é pior. De dentro para fora. Não era diferente de Corinto. A igreja de Corinto estava sofrendo um ataque de dentro para fora. Os divisores dentro da igreja, os partidos dentro da igreja, as confusões dentro da igreja, tá? Os litígios dentro da igreja. Como é que eu diria? Mas tem mais uma. Os incestos, pelo amor de Deus, a igreja estava horrivelmente e tinha a capacidade de ser usada nos novos dons, mas precisava conhecer os dons, ter intimidade com os dons, né? E a igreja de Roma? A igreja de Roma estava tendo um problema sério de adaptação, porque Paulo conhecia a pobreza e a prostituição de Roma. Então Paulo se preocupa em avisar, em cuidar, da mesma forma como Corinto, procura orientá-lo e colocá-los na direção, e é o mesmo que ele vai fazer aqui com a igreja da Galácia. Ele quer que essa igreja aprenda e entenda o que é viver e andar no Espírito, pelo amor de Deus. E ele diz com muita propriedade que andar no Espírito, na visão dele, é porque eles estavam no Espírito, e se está no Espírito, não pode andar na concupiscência da carne. Quem anda no Espírito não se prende mais no desejo carnal. Quem anda no Espírito luta contra aquilo que quer prender a sua carne e fazê-la cair, fazê-la pecar, fazê-la perecer. Ok? Deus abençoe. Deus abençoe. Uau! Pegou a visão? Então vamos lá. Os legalistas, para a gente finalizar, eram elementos que viviam segundo a sua própria lei, ou preferiam viver segundo a lei, ok? Na visão de Paulo, os elementos que escolhem viver dessa forma, eles viviam tão somente na carne. Esses elementos não tinham condições de viver no Espírito, porque Paulo deixa claro que viver no Espírito era depender exclusivamente do Espírito Santo, era ser guiado pelo Espírito Santo, era ser conduzido pelo Espírito Santo, era dizer para ele: Espírito Santo, a minha vida é tua, me guia, domina, faz o que te apraz com ela. Lindo demais, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Os legalistas, então, Paulo coloca com muita evidência dizendo que eles eram opositores a Paulo. Eles se opunham aos ensinamentos de Paulo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eles eram egocêntricos. Eles eram motivados pela carne. Eles eram competitivos. E deixa eu te dizer uma coisa aqui com muita propriedade. O elemento que é competitivo, ele não se preocupa se vai causar uma desavença. Pelo amor de Deus, o Senhor abre um leque para mim aqui. Ei, queridos, deixa eu fazer uma aplicação rápida aqui. Competitivos. Isso não pode acontecer em meio desta geração. Ei, geração, pelo amor de Deus. Ninguém está aqui para competir quem é mais ou quem não é. Ninguém está aqui para dizer que prega ou não prega. Ninguém está aqui para dizer que canta ou não canta mais. Vamos parar com isso. Somos todos guiados pelo Espírito Santo. Temos todos o mesmo Espírito Santo. E o Espírito Santo que te usa, que me capacita, que usa você, que capacita você, não quer que haja entre nós essa divisão. Não quer que haja entre nós essa competitividade. Não, ele não quer isso. Sabe por quê? Ele quer que eu me alegre contigo e vice-versa, você se alegre comigo, porque à medida que você aprende comigo, eu aprendo contigo. À medida que eu glorifico a Deus por Ele
Ele está te usando, Ele quer que você faça o mesmo. Somos todos um corpo, uma mente, um pensamento, uma comunidade. O Espírito Santo, Ele quer que isso aconteça, gerar fruto dentro de você. O fruto não deixa você ser competitivo, o fruto ele te modela, o fruto ele te caracteriza por dentro e não por fora, pelo amor de Deus. Oh, coisa linda, meu Deus do céu, Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo, lindo demais, lindo demais. Sem competitividade, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, vibre com seu irmão, pelo amor de Deus. E se ele estiver falando alguma coisa errada, chega no cantinho depois, olha, crente, vem aqui, vamos conversar aqui, ó. Aquilo que você falou não está certo não, vem cá, vem cá. Existe aqui, aceite a correção. A Bíblia diz, tá? Que o sábio, quando ele é corrigido na sua sabedoria, ele se torna mais sábio ainda, pelo amor de Deus. Coisa linda demais. Oh, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Deixa eu ir lá para o número 2, né? O Espírito. A carne e o Espírito, pelo amor de Deus. A gente fica tão, né? Ai. Voltou, coloca aqui a expressão grega sax para se referir à carne. O autor diz que, dentre os vários significados que sax possa representar, está justamente também um que pode representar fraqueza, tá? Ele diz, pode significar fraqueza, tá? E carne está relacionada dentro do sentido grego sax a corpo, o ser humano, envolve desejos e envolve os pecados, tá? Ou seja, envolve o pecado e os desejos pecaminosos, para ser mais exato, tá bom? Esse impulso carnal que ele diz que nós devemos dominar, pelo amor de Deus, esse impulso carnal que só é dominado quem anda no Espírito e procura andar corretamente no Espírito, frutificando na obra de Deus. Amém? Bom, deixa eu voltar para cá que quase deu ali um lapso ali. Então é muito importante a gente observar esse detalhe aqui. Deixa eu ir aqui para a pauta para a gente ver como é que fica isso aqui. Temos os resultados das obras da carne apresentadas nos versículos 19 a 21. Vamos com mais calma aqui, vamos lá. Ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonarias, bebedices. Será que eu deixei passar um? Vamos lá. 16 qualidades. 16 qualidades representam as obras da carne aqui. Vamos contar de novo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 capacidades apresentadas aqui que são relacionadas às obras da carne. 16. Tá, se coisas semelhantes a essas for um, a gente pode colocar 17. 17 representações, porque ele vai dizer assim, e coisas semelhantes a essas. Quando ele diz coisas semelhantes a essas, significa que há muito mais ainda, ok? Isso é só para você ter uma ideia. Ou seja, são 9 capacidades, 9 modalidades, 9 características em um fruto, que se opõem a 16 obras relacionadas à pecaminosidade da carne. Pegou a visão? É isso aí, querido. Então deixa eu voltar para cá. Vamos lá, eu estou no 3, deixa eu voltar para cá. Tá aqui, né? Tem que falar, fazer o quê? O grande desafio do cristão era vencer esses tipos
de obras, era vencer. O desafio daquela igreja, a igreja da Galácia, era vencer essa carnalidade, era vencer essas dificuldades que estavam dentro dela, justamente por conta de quem? Dos legalistas que preferiam estar na igreja, queriam estar na igreja, mas queriam viver desordenadamente. E como eu disse para vocês, não era diferente da igreja de Corinto. Queriam viver desordenadamente, como os crentes de Roma estavam enfrentando dificuldades. Ok? Agora, veja bem, é importante a gente também observar aqui o seguinte: quando a gente entra no ponto de número 3, a gente vai falar de vícios, e os vícios vão colocar justamente as 16 qualificações que eu apresentei aqui. O autor coloca aqui: o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios. Deixa eu contar de novo, eu contei 16, ele está dizendo que é 15, vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, 3. Idolatria, feitiçaria, inimizade, vamos lá. Feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. 16. Outro errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então nós temos aqui, só para a gente fechar, tá? O apóstolo apresenta uma lista com 16, por isso aqui, 16 vícios, tá? Que ele chama de obras da carne. Que isso, pastor? Corri isso aí. E eu ainda falei, se as coisas semelhantes for mais um, são 17. Pastor, calma aí, crente, calma aí. Eu estou apresentando aqui uma lista com 16. Mas não para por aí não. Quando você vai lá para Romanos, capítulo de número 1, o autor pegou aqui na lição e colocou o versículo 29 e 31. Não, pega do 18 e vem até o 31. Porque quando você pega do 18 ao 31, você tem ali o que a carnalidade faz. O que as obras da carne são capazes de fazer. Elas trocam o uso natural das coisas. Fazem com que corpos se inflamem entre si, corpos iguais. Se inflamem entre si. Estou sendo sucinto, tá? Cometendo torpezas e por aí vai. E quando a gente chega justamente nos últimos versículos, a gente vai dizer que os que tais coisas praticam são dignos de morte, e os que consentem também são dignos de morte. Então não basta só praticar. Se eu permito e eu aceito, eu também sou digno de morte. Olha que coisa, pelo amor de Deus. Essa mesma relação é colocada também em evidência na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 9 e 10. Pelo amor de Deus, quando você começa a ler esses dois versículos, o apóstolo Paulo vai ser muito clássico e categórico. Ele vai colocar glutonaria, bebedices, pelo amor de Deus, isso também. Isso daí, esses elementos aí também vão ficar fora. Vai ficar fora. Esses elementos não podem herdar, ou seja, os praticantes, os adeptos das obras da carne, não entrarão no reino dos céus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E se fosse usar ainda Apocalipse, temos uma alusão em Apocalipse 22:15. Olha só. Apocalipse 22:15. Aqui diz fora ficam. Em outra tradução vai dizer ficarão de fora. Os cães. Teve gente que perguntou se eram os cachorros. Não, não é os cachorros não. Os cães aqui são os homens malvados, cruéis, que praticam maldades sem pena, sem... Pegou? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Pegou a visão?
Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ler. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não herdarão. Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, porque a sedução do mundo não respeita ninguém, a sedução do mundo não respeita jovens, não respeita homens, não respeita mulheres, não respeita velhos, não respeita pastores, não respeita obreiros de modo geral. Não, que o Senhor nos guarde, pelo amor de Deus. Amém? Deixa eu continuar aqui. Então, para a gente fechar esse ponto de número 3, os vícios, a gente chega à conclusão, já que é um grande desafio para os crentes, ou era para os crentes de Éfeso, e é para os crentes de hoje também um desafio. É um desafio, não tem jeito. Paulo, ele faz uma declaração linda, está escrito aqui. E qual é a declaração? Ele vai dizer que por ocasião da crucificação de Cristo, os que escolheram viver com ele, crucificaram as suas, olha o que ele vai dizer aqui, o que escolheram conviver com ele, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Pegou a visão? Então vamos lá, meus queridos, pegue a visão, use a visão. Os vícios foram apresentados para vocês aqui, eu fiz questão de apresentá-los, tá? Os vícios carnais se opõem a nossa vida. Por isso que o título da lição é significativo. Não fala somente do fruto, mas fala do eu crucificado. O eu crucificado não se rende mais aos prazeres da carne. O eu crucificado luta contra isso. O eu crucificado passa a buscar em Deus força para não se perder na carnalidade. Quando a carne começa a querer aprontar, e você começa a perceber que está se sentindo debilitado, oração. O fruto vai estar ali para dizer, olha filho, oração. O Espírito Santo vai estar lá para dizer, vem para cá, fica firme, fica comigo, ok? Que o Senhor te guarde. E aí a gente chega na conclusão, cabe a cada crente fazer a sua parte, e essa parte inclui fazer uma análise pessoal sempre, porque ele vai dizer aqui que é preciso fazer uma introspectiva sempre, para ver como é que nós estamos, como é que está a minha vida espiritual. Está inclinando para as coisas da carne? Ou eu estou bem com o Espírito Santo? Ou eu estou bem na minha dimensão espiritual? É preciso fazer isso de vez em quando, ok? E isso é muito importante, pelo amor de Deus. Amém? Fique à vontade, pode esmiuçar o resto. O autor coloca que Salomão disse que o homem é aquilo que a sua alma imagina. Jesus disse que o homem fala aquilo que fala do que o seu coração está cheio. Olha que coisa impressionante, gente. Salomão diz que o homem é aquilo que a sua alma imagina. Jesus vai dizer que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de coisas de Deus, está cheio de espiritualidade, está cheio de dons, de batismo, de línguas, de obras, de evangelismo, de Bíblia principalmente, está cheio de Bíblia? Se está cheio de Bíblia, você só vai falar Bíblia, gente. Se está cheio do Espírito Santo, você vai falar do Espírito Santo. É assim que funciona. Se estiver cheio de carne, vai falar da carne, ok?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa lição fique gravada aí no seu coração. Faça bom uso dela, tá bom? Pega as pautas, pega as informações, tá? Se servirem para você, use com muita propriedade. Professor, Deus te abençoe, tá bom? Diretores, Deus abençoe, obrigado mais uma vez a todos vocês e até a próxima. A minha oração é para que Deus continue usando vocês em sala de aula nesse trimestre lindo e poderoso que fala sobre o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te usar. Valeu? Tamo junto. Até a próxima. Em nome de Jesus.